2h30 agora no horário de Brasília. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição tarde. Eu sou Tabata Pote e te faço companhia a partir de agora, trazendo as principais notícias. Eu sigo nessa câmera porque eu quero falar de um assunto importantíssimo que é saúde. Nós entramos na campanha Julho Verde, que é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Para ter uma ideia da gravidade, da falta de informação, mais de 70% dos casos da doença são diagnosticados em estágio avançado. Eu quero chamar agora ao vivo para falar com a gente sobre esse assunto o doutor Rolando Monteiro, médico cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tabata, tudo bem? Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz em ajudar a divulgar a especialidade, que é uma especialidade que realmente existe muita desinformação e impacta no prognóstico, no diagnóstico das doenças, né? Certo, vamos lá, doutor. Tentar levar informação para o pessoal e tentar ajudar. Vamos lá, doutor. Vamos falar então com o doutor Rolando Monteiro, que neste momento está em uma viagem de família e a gente agradece mais uma vez ao vivo a disponibilidade dele em tirar todas as nossas dúvidas. Doutor, essa pesquisa que mais de 70% dos casos de câncer de cabeça e pescoço, ela foi divulgada pela MSD Brasil e analisou dados de 37 mil pacientes atendidos entre 2016 e 2018 e mostra que os casos da doença, eles são diagnosticados tardiamente em estágio avançado, tanto na rede privada quanto na rede pública, no Sistema Único de Saúde. Por que isso acontece? Por que câncer, então, de cabeça e pescoço são diagnosticados tardiamente? Mas antes de falar já dessa análise, desse cenário de diagnóstico, eu queria primeiramente que você falasse para a gente o que é essa doença. Vamos lá. Infelizmente, isso é uma realidade do Brasil, né? Esses diagnósticos tardios na cirurgia de cabeça e pescoço. Cirurgia de cabeça e pescoço, esse trabalho está falando sobre os carcinomas espinocelulares, que são tumores basicamente ali da região da laringe, da boca, orofaringe. São os principais sítios aí na cabeça e pescoço. Atendemos também tumores, cânceres em nódulos da tireoide, mas esse trabalho em específico fala sobre isso. Isso ocorre, o diagnóstico tardio no Brasil, por alguns motivos, ele é multifatorial. Muitas vezes, por desinformação mesmo, porque tem alguns sintomas que se assemelham a outras patologias, por exemplo, uma dificuldade para deglutir, dor para deglutir, pode estar associado, por exemplo, a uma doença do refluxo, e as pessoas acabam demorando para procurar ajuda. Ou alguma ferida na boca, muitas vezes são tratados como aftas, e são tumores, são cânceres de cabeça e pescoço. Ou mesmo a rouquidão, que a pessoa às vezes ignora esse sintoma. E também outro fator que provoca esse diagnóstico tardio é a falta de conhecimento da especialidade. Poucas pessoas sabem o que um cirurgião de cabeça e pescoço faz. Então, até esse paciente chegar num cirurgião de cabeça e pescoço, descobrir que é um cirurgião de cabeça e pescoço que vai conseguir auxiliar ele naquela patologia, leva um tempo. E isso atrasa o diagnóstico. E muitas regiões do Brasil também não têm essa especialidade, infelizmente. Algumas cidades menores, cidades dos interiores, muitas vezes não têm. Por isso, hoje em dia temos o artigo. Desculpa. Não, pode falar, doutor. Pode seguir, por favor. Hoje em dia temos a telemedicina, né? Que a gente consegue democratizar a especialidade para outras localidades, né? Que é importante. Agora, qual seria, então, a principal forma de prevenção, doutor? Porque você bem disse, surgem alguns sintomas e muitas vezes o paciente ele acaba
confunde com outras enfermidades, algumas condições e vai levando, né? Vai negligenciando a causa e nem imagina se tratar de câncer de cabeça e pescoço, nem imagina que seja algo que mereça tamanha atenção. Agora, qual que é a principal forma, então, de prevenção? Tem como? Claro, claro, tem muitas formas de prevenção dos cânceres de cabeça e pescoço. Os principais problemas que aumentam o risco de câncer de cabeça e pescoço é o tabagismo, o etilismo, então o paciente ou não fumar e não beber ou largar o vício. Os cânceres de orofaringe, que são os cânceres de garganta, popularmente a gente fala, né? Então está crescendo muito a prevalência por infecção de HPV. O HPV ele não causa só o câncer de colo de útero, ele causa também câncer na área da cabeça e pescoço. E a forma de prevenção desses tumores, uma delas é a vacinação, inclusive já está disponível no SUS, e outra forma também é o uso de preservativo. E também outra forma importante de prevenção é a higiene oral. Higiene ao dentista, também dentes que não estão bem cuidados, falta de higiene também aumenta o risco de câncer de boca. E no lábio, pensando na questão do lábio, protetor solar. Evitar a exposição solar que também pode causar câncer de lábio. Então aí, doutor, no caso, se o paciente ele tiver já alguns sintomas e ele vai primeiramente num profissional de odontologia, esse profissional ele é habilitado para poder encaminhar o paciente a um especialista como você, por exemplo? Eu acredito que feridas na boca, por exemplo, que não cicatrizam há mais de 15 dias, o ideal é já procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Pode fazer o tratamento inicial, um dentista, fazer uma avaliação, mas feridas que realmente não cicatrizam, é importante procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Muitas vezes essas feridas aparecem no momento inicial, ainda não são tumores, mas aparecem manchas brancas ou avermelhadas na língua, não causam dor. Mas se isso não desaparece, é importante procurar, porque pega na fase inicial, ainda nem virou um tumor, e a gente já consegue tratar e prevenir que esse paciente tenha um câncer. O tratamento, então, doutor, são tratamentos convencionais, como quimioterapia, radioterapia, ou há outras formas de tratar a doença? É um ponto importante esse. A principal importância de fazer um diagnóstico precoce é a gente conseguir utilizar uma modalidade de tratamento, por exemplo, ou só a cirurgia, ou só a radioterapia. Quanto mais avançado esse tumor, mais agressivo vai precisar ser o seu tratamento. E a gente, na cabeça das pessoas, não pode focar só na cura. A gente tem que focar também na reabilitação desse paciente, porque são tumores que podem afetar a deglutição, a fala, a respiração, a estética. Então, tem muita questão funcional, respiração. Então, quanto mais precoce, menos esse paciente vai ter. Então, depende do estadiamento que esse tumor vai estar, mas as formas de tratamento são basicamente cirurgia, muitas vezes seguido de quimio ou radioterapia, ou então, quando, em alguns casos, não tem indicação de cirurgia, a gente faz radioterapia com quimioterapia ou só radioterapia adjuvante. São tratamentos convencionais, mas é uma área complexa e precisa cada caso ser analisado individualmente. Perfeito. Doutor, só antes da gente encerrar, eu só queria chamar a atenção, porque um dos sintomas que você mencionou é rouquidão. A partir de quantos dias a gente deve buscar um especialista e dizer não, já não é uma rouquidão normal, porque principalmente nesse período de inverno, né, a estação mais fria do ano, a gente acaba já associando a mudança de tempo, a queda de temperatura. Então, eu queria só ressaltar esse ponto que você mencionou, que é importante trazer aqui. Inclusive, recentemente, conversei com uma pessoa que estava já com rouquidão há muitos dias e me achou que era normal, foi levando e já tinha mais de uma semana, mais de 10 dias. Então, eu queria só trazer esse ponto de atenção.
Se a rouquidão ela vem associada a sintomas gripais, tudo provavelmente está sendo causada por uma gripe. Rouquidão causada por um refluxo, normalmente ela é intermitente. O paciente acorda com a rouquidão, ao longo do dia melhora. Agora, aquela rouquidão que não melhora, que persiste, o paciente está com essa rouquidão há mais de um mês, ele sabe que ele é um paciente que tem fatores de risco, como tabagismo, etilismo, ele deve procurar ajuda, principalmente nas rouquidões que não melhoram e duram mais de um mês. Também não é para alarmar a população, tem as doenças benignas da laringe, que podem causar rouquidões persistentes e que não são câncer. Por exemplo, calo na corda vocal, para pessoas que trabalham com a voz, muito comum em professores. Mas rouquidão que não melhora mais de 30 dias, precisa procurar um especialista. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada pelas informações, pela participação ao vivo aqui com a gente no Redação Hit, edição tarde. Foi um prazer enorme, doutor. E olha, boa viagem, boas férias com a sua família. Eu que agradeço. Bom trabalho. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, doutor. A gente que agradece. Nós acabamos de ouvir o doutor Rolando Monteiro, médico, cirurgião de cabeça e pescoço. É importante estar atento a todas as informações, sintomas que ele bem disse aqui, para buscar um diagnóstico não avançado e sim precocemente. Agora vamos mudar de assunto e atualizar a situação no Japão, porque pelo menos 50 pessoas foram hospitalizadas e 12 prédios desabaram após um terremoto de magnitude 7,1 no sudoeste do país. Provocou fortes tremores e deixou dezenas de milhares de prédios sem energia elétrica. Dezenas de pessoas ficaram feridas e pelo menos 12 prédios desabaram no Japão após um terremoto de magnitude 7,1 no sudoeste do país. O tremor, que ocorreu às 4h27 da tarde no horário local, na ilha de Kyushu, atingiu o nível máximo na escala de intensidade sísmica de Shindo, uma referência no Japão que mede a força dos terremotos. As informações são da Agência Meteorológica do país. Ainda estamos avaliando a extensão das vítimas e danos, mas já recebemos relatos de feridos. Há também áreas sofrendo com falta de energia e incêndios, além de danos em estradas e pontes e desabamentos. Peço que todos tomem medidas para se proteger, incluindo a evacuação para locais seguros. Como este também é um horário em que as pessoas podem estar preparando o jantar, por favor, tenham extremo cuidado ao manusear o fogo. A Agência Meteorológica do Japão emitiu inicialmente um alerta de tsunami com ondas de até 1 metro de altura, mas o cancelou pouco depois, após não observar nenhuma atividade. A Autoridade de Regulação Nuclear do Japão afirmou que nenhuma anomalia foi detectada nas usinas nucleares. O Japão é um dos países mais expostos a terremotos no mundo, por estar localizado na junção de 4 grandes placas tectônicas, ao longo da borda oeste do Anel de Fogo do Pacífico. O arquipélago, com aproximadamente 125 milhões de habitantes, registra centenas de tremores todos os anos, a maioria de baixa intensidade. E olha, o jovem gari Diego Rafael da Silva foi atropelado e morto durante o seu horário de trabalho no domingo, na zona oeste da capital paulista. E em protesto, o serviço de coleta de lixo foi suspenso na noite de ontem. Um funcionário da Loga, concessionária responsável pela coleta, foi atropelado por um motorista que estava embriagado enquanto ele estava trabalhando. O atropelamento aconteceu no bairro da Barra Funda. A concessionária informou por meio de nota que, por conta da comoção gerada pelo falecimento de Diego Rafael da Silva, as equipes de coleta paralisaram as atividades comuns e de materiais recicláveis nas vias atendidas no período noturno. E os serviços serão retomados nesta quarta-feira. De acordo com as informações da Polícia Civil, o motorista que atropelou Diego tem 53 anos de idade e apresentava sinais evidentes de embriaguez no momento do atropelamento. O homem fez o teste do bafômetro que mostrou a presença de álcool em seu organismo acima do limite previsto em lei. Testemunhas afirmaram que, após o atropelamento, o motorista deixou o local e retornou minutos depois. Ele foi preso em flagrante por homicídio. A vítima chegou a receber os primeiros socorros de uma médica que passava pelo local. Em seguida, foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Diego tinha 19 anos, deixa uma filha de 1 ano e a esposa grávida de 7 meses.
Ele atuava na coleta de lixo e recolhia containers. Nossa, revoltante, né? A gente muda de assunto e olha, o Brasil e a Coreia do Sul deram mais um passo na aproximação entre os países com a assinatura de acordos de cooperação e a criação de um grupo de trabalho para impulsionar um acordo comercial entre as duas nações. Reunidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o colega sul-coreano Lee Jae-myung aprofundaram os laços entre os países. De acordo com a Agência Brasil, foram assinados vários acordos comerciais em áreas como defesa, educação e energia. Apesar do ressurgimento do unilateralismo e do protecionismo em todo o mundo, o comércio bilateral entre a Coreia e o Brasil cresce de forma consistente e alcançou cerca de 11 bilhões de dólares em 2025. Também foi estabelecido um grupo de trabalho com o objetivo de avançar nas negociações entre o país asiático e o Mercosul. Ambos soubemos defender as nossas democracias frente aos ataques de setores extremistas. Seguiremos construindo um mundo regido pelo diálogo, pelo respeito entre as nações e pelo fortalecimento do multilateralismo. A paz e o desenvolvimento não nascem da imposição, nascem da cooperação. É com esse espírito que Coreia e Brasil caminham lado a lado. Depois da agenda no Palácio da Alvorada, uma recepção em homenagem ao presidente sul-coreano foi realizada no Palácio Itamaraty. E a gente volta a falar de saúde porque durante o evento do Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais, que aconteceu no Rio de Janeiro hoje, foi anunciado pelo Ministério da Saúde que o Brasil atingiu as metas de eliminação de transmissão de hepatite B de mãe para filho. O limite estabelecido internacionalmente é de 0,1% e o país ficou abaixo dele. O governo brasileiro solicitou à Organização Pan-Americana de Saúde a certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do vírus da hepatite B, já que agora a prevalência da transmissão vertical, ou seja, de mães para bebês, no país ficou em 0,0111% no ano de 2025, abaixo do limite estabelecido. Segundo o Ministério da Saúde, a cobertura de acompanhamento pré-natal também superou a meta estabelecida, chegando até 98% dos casos entre os anos de 2024 e 2025. Outra meta é que a vacinação contra o HPV, o vírus da hepatite B, nas primeiras horas de vida, atinja pelo menos 90% dos recém-nascidos. E foi afirmado que o país cumpriu 100% essa meta em 2025. A testagem para esse tipo de hepatite durante o pré-natal, o tratamento antiviral para reduzir o risco de transmissão durante a gravidez, a vacinação contra o HPV nas primeiras 12 horas de vida e a administração de imunoglobina para filhos de mães com hepatite B foram o principal motivo para o país ter eliminado a transmissão do vírus da doença de mães para bebês. Em dezembro de 2025, o Brasil já tinha conseguido a certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do vírus HIV, o que causa a AIDS. Até 2030, a meta é fazer o mesmo com a sífilis, doença de Chagas e o vírus linfotrópico de células T humanas, além de agora pedirem o certificado pela hepatite B. O ministro Alexandre Padilha deixou claro que isso aconteceu graças aos investimentos e à atenção à saúde, principalmente em comunidades. E atenção, a Caixa liberou nesta semana mais um lote do dinheiro esquecido do PIS/PASEP. Segundo o governo federal, mais de 10 milhões de brasileiros ainda têm valores a receber do antigo fundo. O pagamento do ressarcimento das cotas do extinto do fundo PIS/PASEP tem um novo lote liberado para 2.744 beneficiários. Segundo a Caixa Econômica, o total é de 7,5 milhões de reais. O valor a ser depositado varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou e do salário que recebia. O Ministério da Fazenda calcula um valor médio de quase 3 mil reais. Tem direito aos valores quem trabalhou com a carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 e ainda não realizou o saque. Mas é preciso fazer a solicitação na Caixa por meio do aplicativo ou nas agências.
No caso de falecimento do titular das cotas, os herdeiros podem fazer a solicitação, mas precisam ter o número de inscrição PIS/PASEP do cotista para a consulta. Segundo o Ministério da Fazenda, ao total são quase 27 bilhões de reais esquecidos do antigo fundo e 10,4 milhões de beneficiários têm direito a retirar o dinheiro. As cotas do fundo foram extintas em 2020 e os valores transferidos ao Tesouro Nacional em 2023. Esses valores não têm nada a ver com o abono salarial PIS/PASEP. A consulta sobre valores a receber e a solicitação de ressarcimento podem ser feitas pelo aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa. Além disso, o Ministério da Fazenda tem a plataforma do Repis Cidadão. Para a consulta, basta acessar o site e verificar se há ou não valores a serem sacados e como proceder para retirar o dinheiro, incluindo orientações específicas para herdeiros. Após a solicitação do ressarcimento, a Caixa realizará a análise e enviará ao Ministério da Fazenda as solicitações deferidas. O pagamento será realizado diretamente em conta bancária do interessado na Caixa ou por meio da conta poupança social digital. E veja a seguir, Defesa do Rio Grande do Sul alerta a população para novas tempestades. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Duas horas e 53 minutos agora no horário de Brasília. O Rio Grande do Sul está em alerta para uma nova sequência de temporais. A Defesa Civil do Estado atualizou o prognóstico hidrometeorológico e prevê 2 períodos de instabilidade nos próximos dias. Há risco de chuva intensa, ventos fortes, granizo e elevação do nível dos rios. O primeiro período de instabilidade começou na segunda e deve seguir até quarta-feira. Uma chuva de granizo danificou telhados de ao menos 500 casas em Santo Antônio das Missões, no noroeste do estado. Na região norte, em Osório, uma parte da estrutura de uma concessionária não resistiu à força do vento e desabou sobre os veículos. 200 casas foram destelhadas. Em Porto Alegre, diversas ruas ficaram alagadas. Para as próximas horas, a previsão indica rajadas de vento que podem superar os 90 km por hora, queda de granizo e volumes de chuva que, em algumas regiões, podem chegar a 150 milímetros em apenas 24 horas. Uma frente estacionária deve manter o tempo instável sobre o estado, aumentando o risco de temporais e de precipitação concentrada em poucas horas. Mas as previsões não são fotografias estáticas. Essas previsões meteorológicas estão submetidas a uma infinidade de variáveis relacionadas ao clima que se alteram no tempo e muitas vezes, muito rapidamente, alterando prognósticos a partir de premissas em modelos matemáticos que são distintos. Os meteorologistas trabalham com 2 cenários para a distribuição da chuva. Um deles concentra os maiores acumulados entre o oeste e a região central. O outro desloca a área de maior intensidade para a campanha, o sul e a Costa Doce. Como os modelos ainda apresentam diferenças, a Defesa Civil afirma que os alertas poderão ser atualizados conforme a evolução das condições atmosféricas. Além do volume de chuva previsto para os próximos dias, a preocupação é com o comportamento dos rios. Muitos ainda seguem com níveis elevados por causa das precipitações da última semana, o que aumenta o risco de novas inundações caso os cenários mais intensos se confirmem. A previsão hidrológica indica a possibilidade de novas cheias em rios do oeste, centro e sul. Mesmo nas regiões onde os acumulados ainda são incertos, todas as bacias hidrográficas seguem em estado de alerta por causa do nível atual. Mas nós já estamos a 12 horas de que as chuvas podem intensificar aqui no estado e ainda estamos com algum grau de incerteza. O que nós temos que fazer? Nós vamos esperar acontecer a chuva para nós começarmos a fazer a movimentação? Não. Hoje, diante daqueles 2 cenários ali que foram definidos pela nossa equipe de meteorologia,
mas já estamos manobrando as nossas equipes. Um segundo período de instabilidade é esperado entre sexta e a próxima segunda-feira. Embora ainda haja divergência sobre as áreas mais atingidas, os modelos indicam possibilidade de novos volumes expressivos de chuva. Como medida preventiva, a Defesa Civil começou a estruturar gabinetes de crise em Santa Maria, Lajeado e São Sebastião do Caí, para reforçar a articulação com os municípios. Se eventualmente nós tivermos eventos que venham a trazer maiores transtornos para essas regiões, nós já estamos lá, com 3 frentes. Nunca esquecendo aqui de Porto Alegre. Nós não tínhamos essa capacidade 2 anos atrás. Agora, enquanto aqui no Rio Grande do Sul o estado sofre com tempestades, bombeiros da Espanha e da França enfrentam uma corrida contra o tempo para controlar os incêndios florestais de grandes proporções que já afetaram milhares de pessoas. O trabalho das equipes de emergência se intensifica antes da chegada de uma nova onda de calor, prevista para começar na quarta-feira, o que pode agravar ainda mais a situação. Bombeiros da Espanha e da França vivem horas críticas para conter os incêndios florestais de proporções históricas que afetaram milhares de pessoas, antes da chegada de uma nova onda de calor prevista para começar na quarta-feira. Após vários dias de angústia, as autoridades expressaram um otimismo moderado nas últimas horas nos 2 países, que somam mais de 120 mil hectares queimados, centenas de casas destruídas e centenas de milhares de moradores e turistas desalojados. O governo espanhol mantém desde a semana passada o estado de emergência nacional devido a alguns dos piores incêndios florestais da história, que afetam a região de Madrid, as províncias vizinhas de Ávila e Toledo e a área de Castellón, no leste do país. Hemos compartido el reconocimiento a todos aquellos trabajadores. Reconhecemos o trabalho de todos os profissionais que estão combatendo o incêndio na linha de frente em momentos extremamente difíceis e críticos. Graças a eles, a situação está mudando e começamos a ver uma luz no fim do túnel no combate a esses incêndios, embora devamos manter todas as precauções e estar cientes dos dias e horas particularmente complexos que ainda temos pela frente. E, efectivamente, em dias e em horas especialmente complexas como as que nos quedam. Na França, o grande incêndio que devastou 42 mil hectares no sudoeste do país, perto de Bordeaux, foi estabilizado, mas o aumento previsto das temperaturas pode agravar o cenário, ainda mais acompanhado de ventos que podem reavivar as chamas. As autoridades retiraram nesta terça-feira outras 4 mil pessoas de hospedagens turísticas em Lacanau. Desde 22 de julho, 220 mil foram obrigadas a abandonar a região afetada pelo incêndio, o mais intenso desde 1949. Nos 2 países, os incêndios são consequência da maior inflamabilidade das florestas e da vegetação devido à seca e às ondas de calor excepcionais, registradas desde junho, fruto das mudanças climáticas. E olha, o número de apreensões de remédios emagrecedores saltou em 2026 e já superou o do ano passado. Apreensões de medicamentos emagrecedores contrabandeados pela Polícia Federal mais do que dobraram em 2026. Somente nos 6 primeiros meses do ano foram apreendidas mais de 160 mil toneladas entre canetas, ampolas e frascos. O número já supera em 172% as 60.865 apreensões registradas em todo o ano passado. O maior volume foi registrado em maio, quando mais de 51 mil unidades ilegais foram apreendidas. Segundo a Polícia Federal, a maior parte das ocorrências foi registrada no Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, estados próximos às fronteiras, além de São Paulo, que concentra um dos maiores mercados consumidores do país. Os produtos entram principalmente pela fronteira terrestre com o Paraguai e seguem por rodovias até grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro. A PF também identificou o uso de transporte aéreo, encomendas internacionais e vendas pela internet na distribuição dos medicamentos. A polícia classifica o esquema como uma cadeia híbrida que combina o contrabando tradicional com a logística digital. As apreensões ocorreram durante fiscalizações, abordagens em rodovias e cumprimento de mandados judiciais após investigações. Especialistas alertam para os riscos do consumo de medicamentos de origem desconhecida. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, os produtos podem ter composição ou concentração diferentes da esperada,
moderada. Em alguns casos, uma dosagem mais alta do que indicada pode aumentar o risco de efeitos adversos. E agora, mudando de assunto, nós estamos no mês de férias escolares, né? Só que agora, falando de pets, várias creches para cachorros não pararam para recesso. A gente vai agora com o Eric Rabelo para o bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, porque ele está em um desses locais, uma dessas escolinhas de pets, de cachorros, para mostrar para gente como que está o dia a dia da cachorrada. Boa tarde, Eric. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a todos nos assistindo. Bom, já sabemos que os animais de estimação, Tabata, não são apenas cãozinhos de estimação, mas sim melhores amigos, né? São companheiros e praticamente fazem parte da família. Eu estou aqui numa creche, para quem não conhece, é uma creche para cães, né? E ao meu lado, que eu vou conversar aqui com a Ágata, que é a proprietária aqui desse espaço maravilhoso, e ela vai nos explicar justamente o que eles fazem, né? Aqui, quais são as recreações. Tudo bem, Ágata? O que acontece aqui, porque eu vi que eles se divertem bastante, é um dia bem diferente, né? Bom, a creche de cachorro, principalmente, ela é um ambiente onde o cachorro tem 100% de atenção durante o dia todo e principalmente eles gastam energia, eles socializam, né? É um ambiente onde eles podem ser simplesmente cachorros. Então a gente promove várias atividades como caçar a própria comida, destruição de garrafas e caixas de papelão. Então eles têm aqui tudo que eles podem ser para ser feliz, sabe? Desde destruição de coisas, procurar a própria comida, socializar. Então eles têm muitos amigos e isso ajuda também em casa. Eles chegam em casa sem energia para destruir nada dos seus móveis, nada dos seus chinelos. Então eles só vão chegar em casa e dormir e feliz que passou um dia super gostoso e agradável. E também a socialização dos cachorros ajuda também a eles serem cachorros bonzinhos quando está com você na guia, quando está num parque. Então, é só benefício. Creche de cachorro é só benefício. Então, na realidade, além deles ficarem aqui, né, passarem um dia interagindo com outros amiguinhos também, né, de outras raças, né, o que eu achei interessante é que eles não brigam, não se estranham, né? Então, ou seja, além de ficarem aqui, dos tutores poderem ter essa segurança, né, de deixá-los aqui, eles também acabam aprendendo, se educando, né, tendo bons modos, é isso? Exatamente. Desde o momento que eles chegam, eles já começam a gastar energia. Durante o dia a gente faz umas aulinhas básicas de adestramento, como o fica, o não, né? Então isso, quando a gente passa também para o tutor, ele consegue reproduzir isso em casa. Então não é só... É uma creche de cachorro. Uma creche, não, natural. Batidos. Eles viram cachorros muito mais educados, tanto em casa quanto na rua. Então é nítido você vê, por exemplo, um cachorro super equilibrado num parque, é nítido que aquele cachorro é de creche, sabe? Porque ele aprendeu que é aquilo que deve ser, um cão equilibrado, com energia no lugar, né? Nada de superexcitação, nada de destruição. É isso, a creche ela dá exatamente o equilíbrio emocional que o cachorro precisa, tanto de socialização, de energia e... Você vê, quando esses cachorros chegarem em casa hoje, eles só vão beber água, jantar e dormir, só isso. Muito legal, parabéns, viu? É muito legal, viu, Tabata? Estou aqui me divertindo. Eu que gosto muito de animais, principalmente de cachorros, né? Inclusive eu tenho também, e é um lugar muito legal mesmo. Para quem não conhecia, existe essa opção dessa creche, que além de você que trabalha ou até mesmo por questões de viagens, podem deixar o seu
melhor amigo aqui, bem cuidado, e também ele vai ter várias atividades e vai interagir com outros cachorros aqui também. Muito legal. Então eu fico por aqui e é com você aí no estúdio com mais histórias aí. Quem sabe às 18h, lembrando que às 18h30 temos a reportagem completa sobre essa creche aqui dos cachorrinhos, tá bom? É com você aí no estúdio. Muito obrigada, Eric Rabelo. Olha, muitas fofuras, né, gente? Dá vontade de apertar cada um deles. Muito lindo. Muito obrigada, Eric, pelas informações. Agora são 3h08. Gente, olha, novos locais foram adicionados à lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Eu vou pedir para o nosso diretor de imagem só colocar algumas imagens para a gente acompanhar. Praias da França e da Grécia foram eleitas, então, Patrimônio Mundial da Unesco. Essa informação a gente não poderia deixar de dar. São as praias do desembarque do dia D da Normandia, que foram importantes durante a Segunda Guerra Mundial, e o Monte Olimpo, na Grécia. São 3h07 no horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde de terça-feira para você e até amanhã, quarta-feira. Uma ótima tarde.